Uma alegria poder estar aqui. Já agradeço de antemão o convite do presbítero Silas para dar essa matéria, falar sobre evangelismo. Ele já falou um pouquinho. Eu sou Mateus, esse é meu nome. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jussara, perto aqui. Eu vim, na verdade, do Mato Grosso. Cresci no presbitério de Rondonópolis, lá na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. De lá que eu fui para o seminário. É uma história um pouco longa, mas na providência de Deus surgiu a oportunidade de fazer o seminário nos Estados Unidos e os pastores do presbitério acharam uma boa possibilidade, uma boa ideia e apoiaram e falaram, não, pode ir. Então eu fui, pela graça de Deus, fiz os 4 anos e voltei. E aí, aqui a igreja de Jussara estendeu o convite para mim, o presbitério lá me transferiu, então desde então estou aí aqui em Goiás, em Jussara. Eu tenho uma esposa, 3 filhos. Um filho de 7 anos, Henrique, uma moça de 2 anos, Clarice, e um recém-nascido, Daniel, de 2 meses. Fez 2 meses terça-feira. E é mais ou menos isso, um pouquinho da minha história. Eu sei que não é uma história interessante, eu não sou uma pessoa com uma vida muito animada, você pode ficar 3 meses sem falar comigo e provavelmente eu não vou ter muita coisa para te contar que aconteceu, não. A vida é bem tranquila, graças a Deus por isso. Mas nós vamos falar um pouquinho, se Deus permitir, sobre evangelismo. E eu já queria começar desapontando os irmãos. Eu ia perguntar, por que vocês, cada um que está aqui, está fazendo esse curso? Eu me lembro quando eu era aluno, eu responderia, porque faz parte da grade, eu sou obrigado, né? Mas eu sempre fui o engraçadinho, não diga isso, né? Diga porque você tem o desejo de aprender sobre evangelismo. Acontece que não é um curso, um módulo, uma aula, uma faculdade de missões, se existisse ou existir algo assim, que vai te ensinar exatamente como evangelizar. O próprio livro que é o texto base para o curso, que está ali estava ali no fundo, acho que todos pegaram, né? O autor, se não me engano, ele diz, olha, leva uma vida toda para ser um bom evangelista, é um trabalho de uma vida toda. Eu me lembro que meu primeiro professor no seminário falou sobre a pregação, e ele falou, olha, para você fazer um bom sermão, demora uma vida toda, porque você tem que estar sensível e disposto a entender e aprender e compreender e mudar e viver e vivenciar as coisas, não é só teoria. Mas a teoria ajuda um pouquinho, tá? A teoria ajuda um pouco. Então, o nosso objetivo é fazer uma introdução sobre o tema, a gente vai falar de definições, a gente vai falar o que é uma coisa, o que é outra, e dar alguns princípios que devem conduzir a conduta evangelística de todos nós e também da igreja. Vai ficar muitas questões e detalhes sem responder, que nós não temos tempo para falar de tudo isso. Principalmente quando entrarmos numa parte mais profunda, misturar com a doutrina da igreja, e aí a posição, se o evangelismo, missão, deve ser só da igreja ou não, formal ou não, trabalho ecumênico, trabalho individual de pessoas que saem por aí evangelizando. Essas questões são um pouco mais complexas, nós não vamos entrar no mérito. Nós vamos introduzir o assunto, vamos conversar bastante, eu espero, vamos aprender um pouquinho da teoria bíblica por trás, sempre buscando encontrar as respostas na Bíblia e tirar, então, alguns princípios e aplicações práticas que vai ajudar, acredito, que vai iluminar um pouquinho esse caminho. Mas, de novo, evangelizar não é algo que você aprende com um método mágico, uma sequência de palavras, um novo programa, coisas assim, podem até dar resultado, podem ser bons, podem ajudar, mas não existe uma receita. Evangelismo é assim que se faz. E o passo A, passo B, não. Nós vamos falar bastante sobre isso, mas essa já é um esclarecimento. Então, eu já começo desapontando os irmãos. Não vai ser aqui que você vai encontrar todas as respostas sobre evangelismo.
Talvez aqui você vai sair com perguntas que você nunca fez antes, mas que vão ser bom para o seu crescimento e para você depois meditar e buscar as respostas também à luz das Escrituras. Então, o tema é evangelismo, né? Quando a gente fala de evangelismo, a palavra missões também está inclusa. Então, missões, evangelismo e missões. Tá? Quando a gente fala missão, tá? Missões, o que é, né, missão? O que nós entendemos por missão? Existe o significado militar, né? Missão dada, missão cumprida. Missão é uma tarefa, missão é um dever, é uma obrigação, tudo isso. No contexto cristão, missão normalmente se associa com evangelização. Missionário, ir e pregar o evangelho, alcançar as nações, isso é missão. Esse entendimento da palavra missão é um entendimento mais tradicional do que significa missão, biblicamente falando. Então, a partir de agora, a gente está falando da palavra missão, ou missões, no contexto cristão. Não falando de missão de soldado, missão da escola, da igreja. Missão no contexto eclesiástico. A posição mais tradicional, tá, ela vai igualar missão e evangelismo. Como assim? Missão é evangelizar. Só que é evangelizar no contexto missionário. Então, como assim? Nós evangelizamos individualmente, pessoalmente, no nosso dia a dia, mas existem os missionários que fazem missão. E o que é a missão? A missão é evangelizar nesse contexto. Você vai para uma outra cidade, uma outra região, outro país, outro continente, outra cultura, e lá você faz missão. E fazer missão significa evangelizar, pregar o evangelho. Essa visão não é de todo errada, mas ela é incompleta. Tá? Se eu reúno um grupo de homens capazes e dispostos a ir para um ponto de pregação missionária em outro país, e eles não vão pregar lá, mas eles vão ajudar durante um mês na manutenção do local que precisa. Eles estão fazendo missão ou não? Então, o problema dessa primeira posição, essa visão tradicional de missão, é que ela rejeita todo outro tipo de trabalho que não seja explicitamente pregar e evangelizar. De novo, pregar e evangelizar é missão. Mas missão não é só isso. Tá? Então essa é a posição mais tradicional, mais antiga, que ela iguala missão e evangelismo. Tá? O problema dela é que elimina e rejeita outros tipos de trabalhos que também são importantes e ajudam no campo missionário. Você está fazendo missões, tá? De certo modo. Além disso, nós vamos ver, ela não é bíblica, completamente. Como assim? A Bíblia nos mostra que missão é um pouco mais do que isso. Só que existe também a posição ecumênica, que é mais moderna. Essa visão, o nome ecumênico, quem deu foi John Stott, tá? No livro que ele tem sobre missão cristã no mundo moderno. Uma coisa assim, o livro dele. E ele que dá esses nomes. Não liga muito para os nomes, não. Pense apenas no entendimento da posição, o que é missão mais tradicional e a outra mais moderna, mais nova, mais recente. Que já é bem do lado oposto da primeira. Então, missão é muito maior que evangelismo. Tá? Missão é muito maior. A primeira posição fala que missão é evangelismo, igual. Essa outra agora ela fala, não, missão é muito maior que evangelismo. Um trabalho social é missão. Um trabalho de ensino
que também é social, mas socioeducacional, é missão. Um trabalho diaconal é missão, e ele aumenta. É uma posição melhor um pouquinho, mais de acordo com a Bíblia. Só que também tem suas falhas e seus problemas. O problema é que acaba negligenciando o evangelismo. Quando é levada ao extremo, ela transforma a visão do que é não só missão, mas evangelismo como um todo. Muitas vezes, a gente vai falar bastante disso no decorrer, ela muda o próprio dever da igreja. A função principal da igreja se transforma. Por quê? Porque já que missão, e nós temos uma missão, Jesus nos deu a grande comissão, nos deu um mandamento. Então, já que missão é muito maior do que evangelismo e inclui essa ação social, a ação social e a parte das obras de misericórdia, de ajuda, elas ganham o foco e tomam o destaque. Dessa forma, o evangelismo fica secundário. Então, essa visão ecumênica, ela vai argumentar ou tomar atitudes entendendo que a missão da igreja é trazer a paz de Deus ao mundo. E paz de Deus vem do hebraico shalom, que tem a ver com bênção, com uma vida boa, com benefícios. Então veja, a missão não é mais evangelizar, a missão é muito mais que isso. A missão é trazer esse shalom para o mundo. A missão é transformar a sociedade. E o problema é que acaba se tornando uma visão política, social, econômica, e contraria o que Jesus fez. Jesus não tinha uma agenda política, Jesus não veio para libertar os judeus da opressão romana, para fazer uma reforma tributária. Jesus não veio para nada disso. Jesus veio para anunciar o reino de Deus e salvar pecadores e pregar o evangelho.